Oi, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear. Aqui eu recebo convidados prateados para conversas inspiradoras. A chegada à meia-idade é uma fase de transformações e, principalmente para as mulheres, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. O corpo muda, os filhos crescem, os relacionamentos se transformam, a temida menopausa chega, os pais envelhecem. E no meio de tudo isso, muitas mulheres começam a perceber que a vida que construíram até aqui já não faz mais tanto sentido. É uma fase de questionamentos, mas também de descobertas. Porque se a maturidade traz perdas, ela também pode representar um enorme encontro consigo mesma. Uma fase de autoconhecimento, de novas amizades, de acolhimento e de busca por pertencimento. E as minhas convidadas de hoje entenderam exatamente isso há algum tempo. Patô e Noca são psicólogas, se conheceram depois dos 40, viraram grandes amigas e perceberam que faltavam espaços reais de encontro, escuta e conexão para mulheres maduras. Foi assim que nasceu o Melhor aos 50, uma comunidade que hoje reúne mais de 400 mil seguidores no Instagram. Mas para muito além das redes, elas promovem encontros reais, viagens, rodas de conversa e leitura, passeios culturais e experiências de acolhimento e troca. E hoje, pela primeira vez no Pode Pratear, no 15º episódio, eu recebo duas convidadas ao mesmo tempo. Patô e Noca, muito prazer receber vocês aqui, uma alegria. Tudo bem? Tudo ótimo, a gente também está super feliz, né? Super, obrigada, Grace, pelo convite. Que bom. Bom, eu quero começar do começo. Como é que vocês se conheceram? Então, a gente teve uma amiga em comum que apresentou a gente. Que ela se dava conosco em separado e falava assim para cada uma de nós: você precisa conhecer para mim, você precisa conhecer a Patô. Ou para Patô, você precisa conhecer a Noca, vocês têm super a ver. Vocês vão se dar super bem, as histórias são parecidas, enfim. Ela já estava prevendo o futuro, ela tinha uma balinha de cristal. É isso a mesmo? gente agradece ela sempre. E o que vocês, uma enxergou na outra logo de cara? Porque parecidas vocês são, né? Fisicamente. Sim. Eu acho que, eu tinha uma ideia, né? Porque eu só ouvia falar da Noca. E quando eu vi ela, assim, primeiro, a simplicidade dela, né? E o sorriso fácil, sabe? Foi uma coisa, assim, que veio... Uma energia parecida que vocês têm. Eu até lembro o momento, assim, sabe? Que eu vi, eu falei, nossa, essa é a Noca. Finalmente conheci! Pois vocês têm umas coincidências, né? Uma tem 4 filhas mulheres, a outra tem 4 filhos homens. Quais outras coincidências vocês têm, além de serem loiras também, enfim, psicólogas? Queria que vocês falassem um pouquinho aí. A gente tem uma história de vida com bastante gente em volta, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem super em comum. Então, meu pai ficou viúvo 2 vezes, casou, teve outras pessoas que se agregaram. Eu tenho uma família eu brinco de drastos. A Patô tem outro termo. Mas a Patô também tem uma vida com várias pessoas que foram compondo a família. Eu acho que isso é uma coisa que aproxima muito a gente também. As histórias são muito parecidas. E aí vocês têm uma experiência também comum ali, né? Sim. Vocês duas. Sim, tem um entendimento, né? Ela fala que é de drastos, eu falo que é a minha família patchwork, né? São meus, teus e nossos. E eu acho que é isso que também uniu a gente, né? A gente estava comentando ontem até, porque eu acho que saber desde pequeno conviver com pessoas que teoricamente não eram da sua família, viram família, né? E aí traz tudo, né? Traz a parte boa, os desafios, enfim. Então a gente desde pequenas também foi entrando nesse mundo que a gente conta, né? Que a gente precisa de um flip chart para explicar as nossas histórias. Sim, as pessoas não entendem, né? É um filho daqui, um filho dali, mãe de lá. Eu tenho 2 madrastas hoje em dia. Quem é que tem, né? Mas é essa coisa de ir agregando, né? Você vai aí aprendendo a lidar com outras pessoas, que isso é muito bom. Bom, eu acho que praticamente vocês se juntaram agora, então agora são 8 filhos, né? São 8 filhos. Já tá todo mundo mesmo. São 8 filhos. Ontem a gente estava fazendo essa conta, assim, eu brincava quando eles eram menores. Ninguém convida a gente para ir na casa, né? Essa fase que você viaja com os filhos, é na casa de amiga. Sim. Com 4 filhos, era super difícil alguém convidar. É verdade. Né? Agora, então, que tem que juntar com as namoradas, com os namorados, enfim. Acabou. É uma montanha de gente. Pros outros, a gente faz, né? uma festa sozinhas, né? É nesse nível. Mas eu falo que é pros outros. Eu não sinto essa montanha, não, né? Mas as pessoas sentem. Barulhentos, né? Barulhentos. Vira uma Deve ser, né? A gente que tá acostumada. Total. É verdade. Mas é isso, cada uma tem, digamos, 10, né?
É muita gente. É bastante gente. É. Em que momento que nasceu o Melhor aos 50? E como vocês perceberam que havia espaço para criar esse projeto? Foi um processo, né? Eu queria fazer alguma coisa com a Noca, eu sabia que a gente tinha essa sinergia e tal, e a gente foi para um caminho que não tem nada a ver. A gente foi fazer brownie. Sério. E aí a gente fez um curso de brownie com vários sabores, era de Nutella, pistache, enfim, a gente resolveu convidar os amigos para fazer as fornadas. A gente passou a tarde cozinhando e convidou vários amigos na casa que ela morava para comer o brownie. Para serem nossas cobaias, né? Para serem nossas cobaias. A gente falou, vamos testar, vamos ver como é que funciona. E, obviamente, tanta alegria, o brownie não subiu, não deu certo o brownie. A gente ficou comendo assim, ele não dava nem para desenformar, a gente ficou comendo ele de colher, assim, das travessas, né? Foi muito bom, sabe aquele brownie quentinho, molinho? Delícia! Delícia. E eu acho que caiu a ficha, né, que de brownie a gente não ia sobreviver, mas de gente sim. Sim. Né? E aí eu lembro que eu ia na Casa 8, que é a papelaria que a Noca tinha, e a gente falava assim, vamos trazer pessoas para conversar, e a gente fazia uma lista de pessoas, né? Lembro. Nossa, a gente é longe, né? A gente é longe. Nós vamos convidar essa pessoa para falar, mas a gente não quer falar de doença. Tinha isso, né? A gente quer trazer temas leves. E aí a gente resolveu fazer um laboratório. Na papelaria? Não, na casa da Noca. Certo. Minha casa era o ponto de encontro. Uhum. Então, complementando, a gente fez 2 laboratórios, que a gente chamou 20 pessoas, 20 mulheres cada vez, e a gente começou a entender qual era a necessidade das mulheres da nossa idade. Então, tinha a coisa de conexão olho no olho, claro, viagens e experiências interessantes, diferentes. Que as mulheres falavam que precisavam. Que sentiam falta. Exatamente. E aí a gente começou a ir bastante para esse caminho. E a gente entendeu que é realmente o que a Patô falou, a gente é boa de juntar gente. Né? E a gente tem essa coisa entre a gente, né? A gente gosta de um programa diferente. Né? Hoje em dia, eu ouço alguém falar, o Apatov, um filho dá uma dica de alguma coisa, a gente sai correndo para ir conhecer, sabe? Coisa que a gente não faz mais em alguma determinada idade. Não sei por que a gente não faz. Sim. Que é uma bobagem, energia, né? Sim. Exatamente. Então, a gente sempre teve essa curiosidade, a gente traz isso para o dia a dia com as mulheres à nossa volta. E eu acho que o diferencial grande era isso. A gente queria trazer um tema, mas a gente queria a troca. Então, a gente chamava uma pessoa para vir falar e a gente montava dinâmicas com as pessoas que estavam lá, com as mulheres. Então, isso fazia uma integração com as pessoas, super. Elas trocavam, elas se sentiam conectadas. As histórias, você contava da tua história e a afinidade do outro em ouvir, sentir similaridade. E a gente entendeu que esse formato era um formato que juntava as pessoas e que elas precisavam falar também. A gente sentia que, assim, a necessidade de falar era grande. Era imensa. Mas a gente não sabia onde a gente ia parar. A gente só tinha isso como ideia e a coisa foi acontecendo organicamente até esses encontros, né, todos, até entrar a pandemia. E aí deu uma mudada de assim, enorme. Então, vocês me contaram um pouquinho antes aí que vocês ficaram 1 ano fazendo esses encontros. Quer dizer, desses 2 laboratórios nasceu o Melhor aos 50. E vocês começaram a fazer encontros mensais, semanais? Como que foi? Às vezes nem era isso, às vezes até era até um pouco mais. Era menos profissional e mais intuitivo. Até mais a pandemia, durante 1 ano, a gente fez 7 encontros, contando os laboratórios, na verdade. Foram 7 encontros que a gente fez. O último foi exatamente em março, quando fechou. Que daí a gente já fez um teatro, né? Chama a Constância Pascolato com as filhas. Que legal. Foi super legal. Que legal. E aí fechou a pandemia, quer dizer, acabou. E aí a gente falou assim, agora, né? O que a gente faz? Mas a gente já tinha um grupo de WhatsApp. E deu uma coisa na gente, porque a gente estava super preocupada, na verdade, com quem não tinha condições de sobreviver à pandemia. Sim. Né? Isso pegou a gente de um jeito super forte. Sim. E a gente resolveu que a gente ia aproveitar essa comunidade que a gente estava começando a montar para ajudar essas pessoas. Que legal. Então, a gente começou a trabalhar. A gente, obviamente, dava muita coisa. A gente fez aula de mindfulness, de pintar o cabelo. Tudo online. Tudo online. De cantava parabéns. Usar pessoas do grupo. Exatamente. A gente descobriu, tinha alguém que fazia meditação. Então vem dar uma meditação pro grupo. Exatamente. Então aí a gente também foi conhecendo as pessoas no grupo e as pessoas queriam entrar e queriam participar, porque era um lugar de acolhimento, era um lugar de conexão, era um lugar onde as pesas não se sentiam sozinhas. A gente era companhia. Durante a pandemia a gente foi muito companhia. Muito. Sim. Né? E essa questão de Heliópolis foi muito forte. Conta um pouquinho dessa experiência de vocês. Foi muito forte. Olha, eu lembro assim, que logo que começou,
tinha aqueles grupos de WhatsApp que iam aparecendo e as pessoas iam falando, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali. E aí eu lembro que eu li uma pessoa da comunidade que ela falava assim, eu não quero dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém venha aqui e dê produtos. E eu lembro que isso que mexeu com a gente. A gente também não quer mexer com dinheiro, a gente só quer ajudar. E eu lembro que a gente começou assim, pensando de um jeito, né? Então, vamos deixar aqui no meu salão de festas, e as pessoas vão deixando sabonete, detergente. Aí alguém do grupo falou assim, meninas, vocês não vão dar conta, né? Pega dinheiro, depois vocês saem e compram. E aí a gente ia conversando e construindo isso junto também com as ideias que vinham do grupo, da comunidade. Aí a gente começou a arrecadar dinheiro, fomos conhecer, né, chama Marcelo, e a gente foi lá e ele também não sabia o que fazer. Lembra disso? Ele não sabia o que fazer, ele não sabia nem para quem distribuir, ele só sabia que tinha uma demanda e uma necessidade imensa. E aí ele chamou as pessoas para começar a fazer, para passear pelas ruas, para fazer anotar quem eram as casas, quantas pessoas cabiam, isso ele moravam. De dentro de Heliópolis. Então ele falou assim, eu vou descobrir aqui o que está precisando. Então ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele na ONG que foram mapear a comunidade, porque Heliópolis, a gente sempre fala de outras comunidades, né? Que tem Paraisópolis, que é a mais famosa e tal. Heliópolis é a maior comunidade que tem em São Paulo. E ela é realmente grande. Tem bairros dentro de Heliópolis. Sim. Então, ele pegou a turma dele, eles começaram a mapear e ver as necessidades. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi doar produtos de limpeza. Que foi logo no começo que a gente estava completamente enlouquecidos, todo mundo, com a questão de limpeza e higiene. Álcool gel, doideira total. Exatamente. E depois a gente foi entendendo que essas pessoas estavam sem emprego, né? Então, que o mais importante já não era o produto de limpeza, aí sim a questão de alimentação. Sim. E aí a gente começou a fazer rifas, uma pessoa doou um colar de ouro pra gente, e a gente foi buscar, pusemos no grupo, vendemos, e a gente arrecadava um valor bem bom para poder mandar, 10 mil cestas. 20 mil cestas. A gente mandava muita coisa, mas tinha uma coisa que era a mais especial, acho que para nós. A gente ia junto. A gente ia distribuir junto. Mesmo marido, na pandemia, de máscara. Não, no começo a gente ia de máscara, punha 2 máscaras, punha avental, punha luva, punha não sei o quê. Depois a gente foi flexibilizando isso. Mas a gente ia na casa das pessoas. Primeiro a gente queria ter certeza que as coisas estavam chegando onde tinham que chegar. A gente estava pegando o dinheiro dos outros para doar. Lógico. A gente tinha que ter um compromisso que a coisa estava indo direito. E foi super enriquecedor para nós duas, super, né? A gente entrava na casa das pessoas, era super bem recebida. Obviamente tinha toda a questão de tráfico lá, lembra? Então, todo mundo, vocês não têm medo? A gente falava assim, não, porque como a gente está indo fazer o bem aqui, a gente era bem-vindas. Sim. Né? Então, tinha todo um código para entrar lá, enfim, mas... dependendo do bairro, da região. De lá de dentro tinha, e aí eles organizavam. Não, hoje a gente vai distribuir cesta aqui, enfim. Podem vir, tranquilas, e sim, super segura, super tranquila, super acolhida, as pessoas contentes que a gente estava lá, e a gente também muito feliz de estar podendo pôr a mão na massa, sabe? E ajudaram bastante, né, meninas? Bastante. Muito, muito. Então, esse foi assim, eu acho que o que moveu todo mundo durante a pandemia, né? Depois a gente voltou. Eu lembro quando a gente começou a conversar de novo, vamos fazer alguma coisa presencial? Será que já está na hora? Não está na hora? Lembra disso? Sim. E foi a Lapinha, né? Eu acho que foi a Lapinha. A gente levou um grupo de mulheres, mas era isso. Era o único spa que, na época, por ser um spa de saúde, estava aceitando as pessoas, tal, né? E aí convidaram a gente para fazer a semana. A gente falou assim, como assim fazer uma semana na Lapinha, né? Que a gente legal. preparou a semana e foi incrível. E agora a gente está indo para a 7ª edição. Lá na Lapinha. Que máximo. A gente volta. Que máximo. E o que eu queria voltar um pouquinho é assim, as duas são psicólogas e provavelmente ótimas ouvintes, mas sempre tiveram essa coisa de vocês sempre olharam para o público 50+, para a mulher 50+, sempre teve essa coisa da escuta com vocês. Como é que foi esse movimento de vamos reunir pessoas, né? Eu acho que assim, não sei se a gente tinha a questão dos 50+, na verdade. Eu, quando fiz 50 anos, comecei a escrever no meu Instagram Melhor aos 50. Então, isso foi uma coisa que motivou super a gente, porque estava entrando nessa etapa de vida. Mas eu sempre fui agregadora, e a Patô também. A gente sempre juntou gente. Então, nessa época que eu estava nesta casa específica, a gente passava, sei lá, vinha 30 pessoas, a gente passava o sábado inteiro lá na casa, que era gostosa, tinha uma piscina, fazia churrasco, às vezes pedia pizza à noite, sabe? Eu falava, gente, tchau, chega, sabe? Cansei, gente. Cansei, porque tava todo mundo junto o tempo inteiro lá na casa, era super divertido, a gente fez muito isso,
né? E aí é que a gente começou a voltar a olhar para essa questão da maturidade, porque a questão da maturidade, eu acho que tem uma coisa super importante. A gente fala muito da questão ruim do envelhecimento, Sim. né? E é exatamente o que a Pá está falando no começo. A gente não quer mais falar da questão ruim do envelhecimento. A gente vai envelhecer e vão ter as questões ruins. Sim. Você não vai ter escapatória com isso. Você vai ter perdas. As perdas começam com 40, quando você começa por óculos. Né? Depois as coisas vão indo. Então, por que a gente não fala da parte boa? Por que a gente não pode se movimentar para ter a melhor vida possível dentro da idade que você está? E eu acho que é isso. Mulher tem muita curiosidade, né? E tem muito, eu acho que assim, a gente não pensou nos 50, mas era o que a gente estava vivendo. Então era muito mais fácil o lugar de fala. O lugar de fala. Então, assim, porque é isso, né? Eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que é quando a palavra não vem na minha boca e eu tô ali, tenho certeza do que eu quero dizer e aquilo não sai. Ou quando eu nunca sei onde está meu óculos, o meu celular, né? Ou as necessidades que vão aparecendo com a idade. Então, não é que a gente focou, mas foi... Naturalmente, foi vocês foram reunindo... Foi super natural. Eu lembro que eu estava num evento, uma pessoa virou para mim e falou assim, Noca, você está colocando melhor aos 50, precisamos falar dos 60. Eu acabei de fazer 60, olha a história, eu acabei de fazer 60 e eu tenho que me desligar da minha empresa. Eu tô com 60 agora. Eu tô eu acho que eu nunca tive tão produtiva na minha vida. Imagina você tá numa empresa que você fez carreira e você chegar aos 60 e você tem que ir embora, tchau. Tem que dar espaço para os mais novos, a gente entende essa coisa do giro, mas é um baque tão forte. Eu acho que isso, quando ela trouxe isso, você lembra? Lembro super. E eu acho motivou que, super a gente a falar da idade. Sim. E o que a gente vê bastante no Melhor aos 50 é a junção e a alegria e a soma boa que dá de uma mulher de 50 com uma mulher de 80. Que é a intergeracionalidade, exatamente, né? exatamente. Que a gente fala muito aqui no Pode Pratear, com várias pessoas. Essas trocas são super ricas. E que eu acho que as empresas ainda talvez estejam um pouco comendo bola de não entenderem que também a empresa tem que ter pessoas mais velhas e mais novas. E que é essa junção... Que eu acho que coloca pra frente, né? Você entra numa loja, vários tipos de corpo, né? De manequim, não sei o quê. Mas eu fui comprar um tênis, por exemplo. Eu já tenho uma questão de desgaste, de não sei o quê. É que joelho, faz parte, não sei o quê. Nem tenho tanto joelho, mas eu queria um calçado específico. Eu tava com uma dor no pé e tal. A pessoa não sabe atender. Não entende o que você está falando. Sim. Entendeu? Então, é super importante ter isso. E as empresas têm que super olhar para essa questão. Já melhorou que eles estão entendendo que a gente é o grande mercado consumidor. Economia prateada. Economia prateada. Já se fala disso aqui. Mas eles têm que entender que as atendentes, as vendedoras, os vendedores... Concordo. Tem que ter esse repertório também, entendeu? Ou até ter vendedores mais velhos que entendam exatamente, as necessidades desse público. Tem que ter um mix. Tem que ter aquele jovem que vai falar com o jovem direto, e vai falar gíria e vai entender e vai fazer a troca, mas tem que ter alguém que vai entender o que você está passando naquele momento que você tem necessidade. Concordo. Isso é super importante. Sim, concordo. E vocês imaginavam que essa amizade viraria um projeto tão importante na vida de tantas mulheres? Nossa, não. De jeito nenhum. 400 mil seguidores no Instagram e eu vejo que é uma comunidade bastante ativa. Sim. Vejo a mulherada participando das viagens, né, das saídas de vocês. Quer dizer, estão fazendo a diferença na vida de muitas mulheres. E né? a gente sente se esse resultado vem, e assim, é o que anima a gente muito, né? Super. Assim, quando vem as histórias ou quando a gente escuta os depoimentos. E a gente vê as amizades ali acontecendo, né? Então, de repente, assim, vem no passeio, você pega ali, você vê duas mulheres saindo de mão dada. Que massa. Ou se cuidando, ou depois convidando e combinando para sair. Sim. Então, assim, é transformador de verdade. A gente tem muita noção disso hoje em dia. A gente não tinha essa noção. Acho que isso foi acontecendo, assim, de uma maneira muito... Talvez já acontecia, eu tô falando por mim, talvez eu não percebesse tanto, mas hoje em dia eu tenho uma clareza, que hoje em assim, dia imensa é mais intenso, né? Da mudança. E aproveitando aí que vocês tocaram nesse assunto, vocês acham que a mulher madura, ela chega nessa fase da vida sem rede de apoio? Algumas, muitas. Sim, né? Muitas. E que eu acho que vocês estão fazendo um pouco esse papel também, às vezes, não? Muitas. A gente teve essa experiência essa semana. Uhum. A gente estava conversando com algumas mulheres, a gente tem um encontro que chama Conexões, exatamente para isso, Encontros e Conexões. Uma delas chegou lá e contou que se separou e tá sem ninguém, tá sozinha, tá em casa.
porque os amigos eram os amigos do casal, porque quando você se separa, muitas vezes as pessoas que são casadas não te acolhem, porque ela estava querendo fazer outro tipo de programa que as pessoas não estavam querendo fazer e que ela estava se sentindo muito sozinha. Então, isso existe muito profundamente, entendeu? E não só com as separadas, não né? Só com as porque separadas. Muita gente pergunta assim, é só para mulher separada, solteira? A gente de forma alguma, porque eu acho que nesta idade muitas coisas vão acontecendo. Mesmo as mulheres casadas, né, querem ou têm uma energia maior, ou querem reinventar, ou querem conhecer gente nova, né, e querem mudanças. Então, tem mulher casada que chega querendo essas conexões, tem mulheres que acabaram de separar, tem viúvas, né? Mulheres então, que às vezes não conseguem conversar com o marido em casa sobre o que gostariam, Isso acontece muito. Demais, gente. Muito, né? muito. Tem uma solidão, né? E essa solidão precisa ser cuidada. Sim. Né? Isso a gente vê como uma base, assim, né? De uma chegada, assim, grande, né? Eu preciso me movimentar, preciso de gente, estou me sentindo muito sozinha. E não é sobre estar casada ou sobre ser separada. Separada. É sobre um estado de espírito mesmo, né? Solidão é uma coisa interna, né? Não tem... E a questão é que você tem que dar o primeiro passo. E muitas vezes é difícil dar o primeiro passo para você sair disso. Então, você tem um lugar seguro, que você tem noção que as pessoas que estão indo lá estão meio procurando a mesma coisa, isso ajuda muito. Demais. Muito. Eu acho que é isso que move as pessoas e que traz as pessoas para perto. Isso que a Noca falou de lugar seguro, eu acho que talvez é o que a gente transmite. Talvez por ter essa leveza, as pessoas acham que elas se conectam fácil. Então, a gente é muito real. Então, a gente está aqui gravando, a gente é assim, né? Então, se a gente está um dia a fim de estar mais arrumado, a gente está. Se a gente está mais largado, a gente está. Então, a gente meio aparece descabelada, de cada entendeu? jeito, acho que assim. isso aproxima. Então, quando elas vêm, elas se sentem meio em casa, sabe? Eu achei que era isso mesmo e é mesmo, sabe? É um pouco isso. Qual que é o programa de vocês que mais faz sucesso? Hoje em dia são as viagens. As viagens. Pra onde vocês já foram? Passeios vão bem também, mas as viagens é nosso... Forte. É o forte. A gente já foi para a Serra da Capivara 2 vezes. A gente que é interessantíssimo, né? Maravilhoso, você já foi? Não, mas minha cunhada foi e falou que é maravilhoso. Vamos fazer outra viagem para Bora, eu vou com vocês, gente. Vem. Não, é maravilhoso. Com certeza. E a gente vai quando a gente vai fazendo essas viagens, a gente vai entrando um pouco na comunidade, né? Então, na Serra da Capivara, por exemplo, a gente vai visitar uma ONG que tem lá. Não vai só no parque. Então, a gente vai visitar uma ONG, a gente conversa com as crianças dessa ONG. Aí, a última vez que a gente fez, que para mim foi incrível, né? A gente descobriu que nessa ONG, que é uma coisa de contraturno para as crianças, se formou um grupo de mães bordadeiras que bordam e vendem os bordados. Que máximo. Aí a gente combinou assim, tá bom, então a gente vai levar umas camisetas, a gente vai levar linhas, vocês falam pra gente o que precisa, quais linhas, que tipo, que agulhas, que não sei o quê, e a gente quer uma tarde com essas mães bordadeiras. E aí a gente sentou uma mulher com uma bordadeira, uma de São Paulo, uma da Serra da Capivara. E a gente teve uma tarde incrível bordando e aprendendo a bordar. E conversando. E conversando. Nossa. E teve essa viagem deu um filhote, porque uma das mulheres que foi com a gente falou assim, eu vou montar com essas mulheres um clube do livro. Que massa. E montou um clube do livro online, ela mora aqui em São Paulo, e trabalha com elas, manda os livros de presente, vai lendo com elas os livros. Mas, assim, Carla Madeira... que também já é Sweet incrível, Tóquio, né? não são livretos, são livros que a gente também lê. E lê com elas, tem um encontro semanal. É incrível. Que também já abre para elas uma outra janela, né? Claro. Então, a gente tenta nas viagens, quando a gente faz as transformações internas, tentar levar alguma coisa para fora também, né? Isso e lençóis, a gente teve isso. Teve também. É uma viagem muito diferente da outra. E eu acho que muito vai também do nosso desejo, né? Da nossa curiosidade. Então, a gente sempre brinca, né? Vocês são tão tranquilas, a gente fala... né? Porque assim, a gente está se divertindo que nem quem está viajando com a gente, sabe? Sim, vocês estão dentro da viagem. A gente está dentro da viagem. A gente vai cuidando dos bastidores, agora, né? Mas no dia a dia... E mas na viagem... A gente curte. A gente trabalha mas a gente curte. Tem as duas coisas. Mas eu acompanhei um pouco da viagem para a Índia de vocês no começo do ano. Eu vi os perrengues que vocês passaram, que eu dei muita risada. Muita. Acho que uma mala não chegou, alguma coisa dessas aconteceu. Teve uma história de uma mala, teve a história de uma pessoa que logo no primeiro dia se perdeu. Sim. Né? Ficou para trás. Ela falava, não, eu não tô perdida. Mas tem a história do vibrador, que a gente até contou. Conta. Não conheço a história do vibrador, conta. A história é muito boa. No final, tinham duas que precisavam embarcar e as malas foram trocadas.
E essa que ficou sendo chamada no alto-falante do aeroporto, é toda certinha. Então, assim, eu ouvi, eu falava assim, gente, como assim, né, o nome dela, o que aconteceu para ela estar sendo chamada? Né? Bom, resumindo, uma das viajantes estava com um vibrador dentro da mala, né? Que não era desta pessoa que foi chamada. Mas porque não as da mala malas que despachou. Da mala que despachou. Que despachou. Sim, E por isso que ela pegaram. foi chamada. E pegaram. O que acontece é que a Índia tem uma segurança super forte nos aeroportos. Foi a segurança mais complicada que eu já peguei na vida. Sim. De mexer todos, tipo, você vai passar com o computador, você tira o computador, mas não é só tirar os computadores, tem que tirar os cabos de dentro da mala de mão, por exemplo. Entendi. E essa história do vibrador pegaram porque estava com pilha. Entendi. E não podia ter as pilhas, na verdade, entendeu? Então, são coisas boas. E a outra sei. certinha? E ela chegou lá, ela falou assim, mas essa mala não é minha, né? Mas vem aqui, vem abrir. Ela ligando para a dona da mala, vem aqui me salvar, porque eu não sei o que você tem na sua mala, né? Que estão aqui me chamando. E aí, quando ela viu o vibrador, ela morreu de rir, obviamente. Foi ótimo, né? E aí, quando ela chegou, o que aconteceu? Não, tinha um vibrador dentro da mala dela e me pararam aqui para explicar o que era isso, né? Ai, gente, muito então, bom. É muito bom. Tem Muito muita bom. história. Vocês devem voltar com muitas histórias. Muita história. O que vocês mais escutam das mulheres que chegam até vocês? Qual é a maior demanda, assim? O que vocês acham? De solidão, você falou um pouco busca aí, de né? companhia. De busca de companhia. Busca O que de elas companhia. mais precisam, você Acho acha? que é isso, acho que é busca por companhia, é programação diferente, é sair da mesmice, é ajuda para se reinventar, é ouvir outras histórias de alguém que, né, então de repente assim, eu tô sem trabalhar, não sei para onde ir, e aí vai escutar outras histórias, então isso estimula também. Mas acho que o que mais vem, assim, é uma curiosidade, porque, assim, nossa, um grupo de mulheres, né? Sim. Então, assim, tem passeio, ai, que legal. Então, eu vou num grupo de mulheres que tem um passeio, que já é super organizado, que já... Elas não precisam pensar, ali tá lá entregue. Sim. Né? A gente escuta isso muito nas Se viagens. colocam ali, né? E sabem que vão estar bem Isso. seguras e vão se divertir com Isso vocês. a gente escuta muito, porque assim, nossa, porque mulher, né? Tem essa coisa, a gente trabalha, a gente cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho, e a gente entrega isso no Melhor aos 50, que assim, você vem de férias. Seja para passar meio dia com a gente num passeio, seja para estar aqui nessa viagem que você não tem que se preocupar com nada. Tá tudo feito, você só vai curtir. Eu acho que é tão raro a gente, como mulher, ter esses momentos, né? Sim, de liberdade, sabe? Você tem uma liberdade do teu dia a dia, né? Você sai disso, então você pode estar em outro lugar. E eu acho que o que a gente mais escuta é ampliar horizontes. Sim. E vocês acham que esse encontro entre mulheres, que eu acho que... Não sei se é exatamente uma novidade, mas eu acho que isso vem mudando, né? O olhar da mulher para a mulher. Vocês acham que isso é transformador na vida das mulheres? Porque eu acho que durante muito tempo criou-se, né, um estigma de que as mulheres tinham que ser rivais. E hoje eu acho que as mulheres entenderam que elas têm que ser aliadas. E que isso faz muita diferença, Faz. né? Eu acho que na nossa geração isso é muito forte. Muito forte ainda. E eu acho que está se quebrando muito esse estigma. Não sei como é que é na geração de baixo. Espero que já tá vindo diferente, Sim. né? E vendo o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente está próximas. É muito melhor junto. Não brigando. Não tem por que brigar. Eu acho que rivalidade, acontece muito mais na parte de relacionamento, né, do que no dia a dia. E eu acho que essa geração nossa, né, 50 a mais, é uma geração que está quebrando paradigmas. Com então, certeza. o fato da gente poder falar sobre a menopausa, de um jeito ou de outro, você expõe uma vulnerabilidade sua. Então, quando a gente expõe isso, você se aproxima do outro. Sim. Então, você conecta também. Então, eu acho que essa soma também faz as pessoas se sentirem mais pertencentes, menos solitárias. Sim. Então, acho que isso também é muito transformador. Super. Eu acho que isso vai juntando, né? Eu não estou sozinha aqui, eu tenho com quem falar. Tem muito ainda a ser feito, mas eu acho que é uma geração, assim, que está... Eu falo, né? Minhas filhas vão receber essa idade de um outro jeito. Com certeza. Com certeza. Né? E elas falam. Com super, certeza. né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês. Elas falam isso. Não, gente, assim, Grace, a gente sai para dançar. Não é que a gente sai pouco para dançar, a gente sai muito para dançar em São Paulo. Entendeu? A gente vai lá, tá um bando de Vocês já gente foram jovem. na festa da Patrícia Parenza, que é aquela... Já fomos. Mas a Good gente gosta... Night. Na Good Night. Não, mas a gente gosta de música eletrônica. Ah, para, gente! A gente tá mais pra uma música eletrônica. Aonde vocês vão dançar em São Paulo? O nosso último queridinho é o Gaspar, que é Onde na que é? Praça Dom José Gaspar, no centro da cidade, aberta. Que massa! Eles cercam um pedacinho da praça, assim, na frente da casa, que eles têm, acho que uma garagem, um restaurante, enfim, a garagem virou
tem um globo e tal, mas é música eletrônica, a gente adora música eletrônica. É house. É o house. E a gente tem a sorte que os maridos acompanham. É isso que eu ia falar, os maridos vão. Adoram. O meu marido só quer sair pra dançar, ele não quer fazer outra coisa. Não, o teu é mais versátil. Ele é mais versátil. Não, e muito engraçado, porque a gente chega nesses lugares, às vezes as pessoas vêm falar com a gente. Nossa, que massa! Vocês já são super famosas, gente. Mas eu nem pensei por causa do Melhor a 50, pensei pela idade mesmo, né? Porque a gente tá lá e eles têm 25, 30. É outra faixa etária. A primeira vez que a gente foi nesse Gaspar, eu encontrei os amigos do meu filho. Aí eu mando uma foto pra ele, olha com quem eu tô. Ele falou, não acredito, mãe, onde vocês estão? Não sei o quê. Eu falei, vem pra cá, pro Gaspar, não sei o quê. Tá. Teve uma balada. Gente, vocês são muito moderninhas, gente. Teve uma balada que a gente foi. Qual foi aquela longe pra caramba? Vocês foram de van e eu fui de carro. É que a gente foi no Circo Louco. Circo Louco, bom, enfim. Circo Louco. É uma balada que tem em Ibiza, que veio pra cá, que tinha vários DJs tocando, enfim, foi divertidíssimo. Que legal. E o meu marido tem 67 anos, né? Não é que ele tá... E assim, os meninos chegavam nele e falavam assim, eu quero ser assim quando eu crescer. E assim, ele foi assim, meio, sabe? A pessoa que chegava lá e todo mundo falava assim, nossa, que legal. Que legal. Eu fui com meu filho. Eu fui com meu filho. Foi com seu filho? Foi. Então, porque eu acho que também tem um lance de estado de espírito. Nossa geração está transformando um pouco esse jeito de ver a maturidade. Eu acho que né? sim. E se permitindo ir dançar um house, e se permitindo fazer outras coisas que antigamente... E Grace, tem uma coisa também, porque tem horas que a gente não quer fazer nada também, entendeu? Tem horas que a gente quer ficar largado em casa sem fazer nada e tá tudo bem. Então, não é que este é o jeito ideal ou o melhor jeito não de tem ser. jeito certo. Não tem. Todo mundo acha que são muito baladeiras o tempo inteiro. Não, a gente ama dançar, a gente vai bastante, mas a gente adora ficar largada também, sem fazer nada. Sem tomando um vinho, comendo uma pizza. Não, às vezes nem isso, deitado, mexendo no celular e silêncio. Jogando um home club, uma tranquinha. Sabe, também rola. Mas eu acho que a grande mudança que eu acho que a gente propõe nesse sentido é vai fazer o que você tem desejo, porque antigamente as pessoas tinham desejo de dançar e não saíam. Sim. Não vou, porque só tem gente de 20 anos, porque só tem gente disso, porque a música é isso, porque então não sei tal. Gente, vai, fica um pouco e vai embora, entendeu? Sim, experimentem, Experimenta, vai fazer o passeio a pé pela cidade. A gente mora numa cidade que tem um monte de atrativos que a gente não olha, porque a gente está na correria do dia a dia. Verdade. Não deixe de fazer as coisas. Quer só ficar lendo? Vai ler, não tem problema, mas não tem um estigma certo. A gente tem a questão da invisibilidade da menopausa. Não é que ela já quebrou totalmente, eu acho que isso ainda existe, mas é o que a gente propõe é exatamente isso. Eu não vou virar invisível porque eu entrei na menopausa. Tô aqui, tô viva, tenho desejos variados, desejo sexual, desejo de dançar, desejo de conhecer gente nova, desejo de viajar. Por que eu não vou usar isso? Por que eu não vou me aproveitar disso que sou eu mesma, entendeu? Com certeza. Eu acho que essa que é E acho que antes a sociedade dava uma tesourada, Exatamente, totalmente. Fica em casa. Sabe? Os maridos vão me trocar para uma mais nova. Exatamente. Exatamente, né? entendeu? Sim. Concordo com vocês. E vocês acham que existe menos medo de mudar de vida depois dos 50 anos? Aí falando tanto de homem como de mulher, né? Menos medo de mudar de vida? De mudar o jeito, sei lá, de mudar de emprego, ou a mulherada que tá dando o primeiro passo, indo no melhor aos 50. Coragem. Eu acho que tem mais coragem. Sim. Hoje. Tá menos preocupado com... Eu acho que o medo existe, né? Mas é isso que você ia falar. O medo existe, mas você tem coragem. Uhum. Tem desafios, né? Então, assim, eu acho que hoje um grande desafio é você pensar na longevidade e na questão da aposentadoria, né? Então, assim, não sei quantas pessoas se prepararam para ter uma aposentadoria muito longa. Então, e é uma coisa que a gente está vivendo agora, né? Não tem esse cálculo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente vive muito mais e a gente precisa ter uma qualidade de vida boa. Então, acho que essa questão financeira ainda é uma preocupação, né? Mas eu vejo que as mulheres, elas têm mais coragem de fazer as coisas, de experimentar. Até porque você vai vendo, né? Em uma fazendo uma coisa, a outra se reinventando. E eu acho que homem menos. Eu tenho a sensação que os homens menos. A gente tem muitas amigas, a gente vê assim... ele tá com preguiça, ele não quer sair, ele não quer mais viajar. Para ele estar em casa tá ótimo. E as mulheres com mais energia, com mais curiosidade, com mais vontade...
essa diferença eu vejo. Uhum. Sim. E aí você tocou num ponto que eu acho fundamental. Dá para falar em liberdade feminina sem independência financeira? E eu acho que muita questão, que a questão financeira ainda prende muitas mulheres numa vida que talvez não seja mais significativa para elas. O que vocês acham? Eu acho que a questão financeira é muito importante. A questão financeira é fundamental, né? Não adianta, assim. Temos que preparar nossas filhas hoje para isso. Exatamente, eu ia contar exatamente isso. Eu que só tenho filhos homens, eu inclusive falo para eles, fiquem com mulheres independentes. Também nesse sentido, porque, assim, vai ser menos peso na tua relação, com certeza. Entendeu? Cada um vai ter coisas que gosta de fazer, vocês vão fazer coisas juntos e coisas separados. Mas você não vai ter uma pessoa no teu pé perguntando se pode comprar esta coisa ou aquela coisa. Se pode ir na não sei o quê. manicure. Se pode, exatamente, se tem dinheiro para... Não, a pessoa tem que ser independente para poder. Então, juntando isso com o que a Patô falou, na verdade, assim, a vida é cara, ter uma qualidade de vida pós 50 é caro, a partir de uma certa idade a manutenção é grande, né? Você volta a ter necessidade de médicos, fisioterapeuta, plano de saúde muito mais plano caro, de saúde, né? etc. Tudo acrescenta no valor financeiro. Eu sempre brinco que fisioterapeuta você ainda vai ter uma, né? Verdade. Porque todo mundo acaba tendo uma fisioterapeuta para chamar de sua e as coisas vão incrementando. Então, liberdade financeira é fundamental, porque eu conheço casos de amigas, de mulheres que ficaram casadas ou que estão casadas porque não querem perder a qualidade de vida financeira também. Sim. Porque se separar é um desafio. Mas aí traz uma tristeza também, né? Eu penso, porque hoje em dia eu vejo que até o mature, né? Que você começou a falar no começo, né? Eu acho que você tem por onde ir, né? Então não dá para desistir. Sim. Sabe? Você sempre pode fazer alguma coisa. Talvez não seja o seu sonho, mas é o caminho. Sim. Então, você pode ter caminhos. Eu acho que a gente vai escolhendo o tempo inteiro. Então, não dá para desistir porque a gente já tem 50 ou porque já tem 60. Concordo. A gente vê muitas histórias. Né? Eu também falo para as minhas filhas, para todas, eu sou dura com isso. Eu falo, vocês têm que ser independentes. Não pode depender de homem nunca. Sim. Né? Quer dizer, liberdade é tudo. E a gente vê isso muito, né? Que a maturidade traz essa liberdade também emocional, que é muito mais fácil você saber o que você quer, o que você não quer. Você já não fica tão preocupada com o mimimi aqui, o mimimi ali. Isso é liberdade. Mas que é importante que a gente seja livre financeiramente para poder exercer a nossa liberdade de viver. E ontem eu vi uma entrevista da Ana Paula Padrão, super interessante, que é uma mulher pra lá de independente, né? E que ela falou justamente isso, que muitas vezes ela incomodou porque ela tinha a liberdade financeira. Então, ela decidiu o que ela queria fazer da vida dela, se ela queria separar, casar de novo, e que isso realmente incomoda muita gente, né? Incomoda muitos homens, incomoda muitas mulheres. Mas eu acho que está mudando isso para os homens também. Eu acho que do mesmo jeito que a gente vê hoje os homens mais presentes como pai, uma igualdade maior... Né? Porque eles também vão entendendo, a gente também está ocupando um espaço que antes a gente não ocupava. Exatamente. Então, eu espero que se equilibre, né? E que fique de igual a igual, porque não é. Exatamente. Né? Mas não é uma questão de exista um mais uma do que o outro, exatamente. mas é uma questão de equidade nesse sentido. E que o homem valorize a mulher e olhe e sinta orgulho da mulher que, né, alcança... Enfim, seus objetivos, concordo com vocês. Sim. Eu acho que a gente é bons exemplos nesse sentido, né? Porque os maridos acompanham. Super. Né? E a gente faz um monte de coisa sem eles também. Eles põem pra cima. Eles põem pra cima, super. Então, eles torcem, eles estão isso juntos. Acontece já. Por mais homens que torcem por suas mulheres e pelas mulheres em geral. Exatamente. Né? Muito bom. E eu quero falar uma outra coisa disso. A gente, quando vai entrando nessa idade, a gente vai ganhando um tempo muito importante. Os filhos cresceram, para quem tem filhos, né? A vida está um pouco mais estabilizada, então você ganha esse tempo para cuidar de você. Se você tem, junto com isso, a independência financeira, é perfeito. Porque senão você continua dependendo de alguém para poder fazer esse cuidado com você mesma. Sim. Né? Não, perfeito. Então, é uma junção importante. Eu acho que a liberdade na maturidade perpassa a liberdade financeira, né? Perpassa, não tem como não. Sim. Preciso urgente trazer alguém aqui que vai falar disso, gente. Já tem uma pessoa. Em breve ela virá. E vocês acham que os homens, vocês falaram aí dos maridos de vocês, e a gente falou um pouquinho, mas vocês acham que os homens estão acompanhando essa transformação feminina?
Eu espero Ou que eles sim. ainda olham meio Eu acho que assustados eles com olham, essa... Acho que eles olham assustados, na maioria. Eu acho que eles vão se acostumar com esse lugar, né, da mulher. Sem ser violento, sem agredir, sem pôr pra baixo, sem minimizar, sem... Né? Sem pôr a culpa no outro, na verdade. Porque eu acho que a questão é a culpa no outro, né? A gente tem uma história boa para contar disso. Um casal que se separou e aí o homem falou assim, não, esse melhor aos 50 é um absurdo. Ele foi o causador da minha separação. Ele foi o causador da minha separação. Eu vi isso e falei assim, né? Quer dizer, a gente pode estar 3 horas de vez em quando com a esposa, com não sei o quê. Como assim a gente foi o causador da separação, né? O causador da separação é a relação. Ou ela acordar, né? Ou ela acordar. Né? Que era a vida dela e não queria mas aquilo. eu acho que é isso. Eu acho que é muito mais a coisa da relação, né? Porque ela acordar é consequência da relação. Lógico, com certeza. Então, de não ter gente construído, ouve, isso, né? Do problema. Sim. Enfim, mas é isso, de buscar um bode expiatório Exatamente. para o problema que está ali dentro, né? Concordo com vocês. E, gente, vocês acham que o amor muda depois dos 50? Muda. Acho que muda o tempo inteiro. É verdade, você casou com uma pessoa, ela era diferente aos 20 do que ela é aos 30, do que ela é aos 40, do que ela é aos 50, porque a vida vai mudando e a gente vai mudando. Sim. Então não tem como não, Mas né? a meia-idade é um fator... Eu acho que a gente ficando mais amigos, né? Eu acho que vai mudando, acho que a relação vai mudando. Eu não sei, também tem muito do divórcio prateado, né? Pensando assim, que a relação também não tá boa, aí você pensa e fala assim, bom, eu tenho mais 30 anos com essa pessoa, então você consegue olhar para isso e falar assim, eu não quero mais isso para minha vida. Né? Mas acho que pensando, né, na pergunta, né, se vai mudando dentro do casamento, eu acho que sim, porque a gente vai ou enjoando de certas coisas, ou querendo coisas novas e talvez o teu marido não queira, né? Então, acho que flexibilizar a relação, dar liberdade, isso é super importante, mas acho que está em mudança o tempo inteiro. Eu tenho uma amiga que falava que a gente casa com a mesma pessoa várias vezes, se você continuar casada. Verdade. Então, se você chega nessa idade, na maturidade, casada, e quer continuar casada, você vai ter que casar de novo com a mesma pessoa. Entendeu? Renovar os votos. Tem que renovar, porque ele mudou e você mudou. Então, assim, você está sempre reconstruindo a relação. Verdade. Né? Então, muda, óbvio. Mas muda em qualquer época. E o que é mais difícil no processo de envelhecimento? Putz, pra mim é a memória. Nossa Senhora. Pega. Eu já sou desligada. Pega. Pra caramba. Entendeu? Assim, muito. E aí eu não lembro uma palavra, aí eu sinto que eu já não tenho um repertório, eu queria contar uma coisa, vai faltando a frase. Aí falam que você precisa de 3 amigos para contar a mesma história, entendeu? Uma pega um pedaço aqui, outra ali, aí você consegue finalizar. Mas assim, pra mim é o que mais pega, e às vezes quando eu olho, eu sou psicóloga, eu atendo direto, né? Online principalmente, então eu fico assim. Sabe? Eu fico tentando subir o que tá caindo, entendeu? Então, assim, tem umas coisas da aparência que pegam, obviamente, mas acho que o que mais pega pra mim nesse momento é a memória. A falta dele. E você, Noca, também? Eu acho que força. A memória pega também, mas eu vejo que eu tenho que trabalhar mais a musculação para manter força. Não é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que assim, as perdas vão, já falei disso, vão acontecendo, né? Isso também é a memória, a musculação, enfim. Mas você faz ginástica? Eu não penso nessa coisa assim de o que pesa mais, na verdade. Você se olha, você vê as mudanças, não sei o quê. Mas eu tô numa fase boa. Tá feliz, né? Tá feliz. Tá com a cara boa, não é uma coisa assim de, putz, não tô mais fazendo nada, não tô acontecendo, não tô vivendo, não tô indo, tô com preguiça, não. Eu continuo fazendo muita coisa. Na verdade, eu tô bem cheia de coisa. Bem ativa, bem né? Ativa. Então, sim. Isso faz muita diferença. Isso faz a diferença. Enquanto eu conseguir, eu tô lutando por isso. A gente fala que o Melhor aos 50 trabalha com a questão do envelhecimento ativo, né? Então, você tem que cuidar da parte muscular, da parte cerebral e principalmente das relações à sua volta, né? A parte de relacionamento é o que te dá a base para tudo. Eu tô fazendo essas 3 coisas. Sabe? Sim. Então, assim, eu vou tentar ir até onde eu puder. Acho que é uma coisa de dentro, né? Uma energia. Acho que quando você tá bem, a coisa flui. Você não vai ficar tão preocupada com o externo, com isso, com aquilo. Você vai vivendo, né? E vai... põe um botox ali, faz uma coisa ali. Vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sim. E sendo na gente? Porque eu acho que se manter ativo
depois da meia-idade, na longevidade, encontrar... Vocês se reencontraram, também se reinventaram profissionalmente. Super. Você continua atendendo? Você também, não? Não, eu não atendo. Você não atende mais? Não, eu nunca atendeu. Eu atendi na pandemia. Que depois, para atender, eu atendi na época da pandemia. Mas vocês inventaram um jeito de atender de outra forma, né? Certeza. Né? Certeza. Muito bom. E como bom, você falou aí do espelho, né, das ruguinhas e tal, e o emocional da menopausa, que a gente já falou um pouco lá atrás, vocês acham que ainda é pouco falado? Putz, eu acho que já está infinitamente melhor, mas eu não sei, tem uma filha que faz medicina, eu não acho que é um tema ainda, sabe, super colocado na grade, que é super falado, acho que pode falar muito mais, né, mas já é infinitamente... Tem menos tabu para falar da menopausa hoje em dia? Tem menos tabu. Tem muita desinformação. Eu acho que tem menos tabu, muita desinformação. Mas muita desinformação. Muita. E depois é isso. Você vai no médico, ele fala uma coisa. Você vai em outro médico, ele fala outra coisa. Você não tem uma resposta única para você ficar tranquilo e falar, é isso. Então, você precisa ter um certo conhecimento e se conhecer para entender, bom, isso é... E nem todo mundo tem acesso a tudo isso, e nem todo mundo se conhece a esse ponto de entender. Sim. Né? Porque... não, só complementar que, na verdade, assim, os sintomas, eles começam muito antes de você entrar na menopausa. Então, a gente tem uma coisa que você tem que esperar entrar na menopausa para ir cuidar. Só que não, você começa a cuidar quando você começa a se sentir mal ou com faltas. Sim, sim. Né? Então, isso precisa ser muito sim. E nem todo mundo tem acesso a bons médicos, né? Não, nada. E mesmo com bons médicos. Eu vou te contar uma experiência nesse sentido. Eu, quando estava na perimenopausa, eu comecei a ter os calores. Falei, bom, vou entrar na menopausa. Mas não, eu tive calores 10 anos. E na parte de ter na menstruação, começa a dar começa a falhar. E eu ia numa médica muito boa, que eu falava assim, bom, tô sem menstruar. Ela pegava meus exames e falava assim, não, mas teus hormônios estão ótimos, é psicológico. E eu não fui numa médica que me falou isso, mulher. Foram 2 médicas. As 2 me falaram isso, que era psicológico. Eu falei, oi? Aí eu achei que era psicológico. E ficou com isso na cabeça. E fiquei com isso na cabeça, mas não era. Era perimenopausa. Que você falha, você fica uns meses sem menstruar, depois você volta a menstruar. Sim, normal. Até que você para definitivamente. Até que os hormônios realmente caem. Sim. Então, 2 médicas mulheres me falarem isso, eu fiquei absolutamente chocada. Nossa, Daí sim. eu comecei a procurar sozinha, ia ler sozinha, e falava assim, gente, não é possível. Eu não tô louca. Entendeu? Alguma coisa está acontecendo. Nada, não estava acontecendo nada. Era o meu corpo envelhecendo e mudando de fase. Sim. Sabe? Então, se elas tivessem me orientado melhor naquela época, por exemplo, já podia ter feito outras coisas para melhorar os sintomas. Concordo. E não falaram. Aí eu estou numa 5ª médica que a coisa está funcionando melhor, entendeu? Sim. Mas essa corrida maluca entre os médicos ainda é muito grave. E a parte emocional, eu também acho que assim, se fala pouco da questão se fala muito que a gente era louca e agora não é mais tão louca porque já sabemos mais. Sim. Mas a questão emocional é sim. difícil. Sim. Não é fácil. A questão emocional, porque você fica mais desregulada mesmo. Entendeu? Emoção, sim. Sem hormônio, Sim, lógico. Você tem um chilique, você tem umas coisas, sei o quê, mas você não entende o que está acontecendo, Sim. entendeu? Não é que você está louca, não é nada disso. Isso tem que ser trabalhado melhor. Sim. Porque o emocional pega muito. Sim. Os homens também deveriam ter aula, ter aula. De menopausa. Não, eu acho que 2 coisas muito importantes que toda escola deveria ter é educação sexual séria. Falando de menopausa, eu recebi aqui há 2 programas atrás o Dr. Davi Cohen, filho da Glorinha Cohen, e ele, urologista, deu uma aula aqui pra gente de tantas coisas que eu desconhecia, sabe? Então, acho que assim, falta informação. Sim, falta. Para crianças que estão crescendo, então falta educação sexual e educação financeira. Super, 2 coisas que iam dar uma agilizada no Brasil, sabe? Certeza. Nas próximas gerações que estariam chegando aí. Sim. Que estarão chegando, acho que ia dar um adianto pra gente. E vocês sentem que a sociedade ainda trata a mulher madura como menos relevante? Vocês acham que a gente ainda tem menos relevância na sociedade? Acho que sim. Já estamos passada, assim? A gente também está inserida nesse meio, né? De então vocês são muito importantes, na verdade. Sim, vocês têm muita relevância. Então, assim, a gente acaba vendo muito porque a gente está neste meio, mas eu tenho certeza absoluta que isso é uma... Sim. Eu também, É concordo do nada. Estamos em entendeu? São Paulo, lembrando, numa bolha. E tal, mas certeza, exatamente. não.
Qual a transformação mais bonita que vocês viram acontecer com alguém do grupo, assim? O que vocês acham? A gente viu algumas. Eu acho que a questão de amizade, para mim, é a que mais floresce. Né? A gente fez um passeio para Itu e uma das pessoas que veio conheceu uma pessoa que morava perto da casa dela. Ela estava muito sozinha, porque os filhos casaram, enfim, e virou uma amiga super grande. Isso é uma das coisas. E uma outra que eu posso contar é de uma pessoa que veio viajar com a gente uma primeira vez. E ela era super quieta. Super quieta. Ela tinha perdido o marido, que era uma relação super boa há pouco tempo. E ela não falava. E em alguns outros momentos, ela já viajou com a gente algumas vezes, ela faz passeios, ela é uma pessoa presente. Ela fala, entendeu? Começou ela a falar. E ela sim. fala isso. Bom, gente, eu tô mais falante agora, né? Agora eu posso falar mais as coisas. Sim. Ampliou as amizades, começou a fazer programas diferentes. É uma super viajante, curiosa. Se abriu. Enfim, assim... Eu vejo o rosto dela no primeiro dia da viagem, eu vejo o rosto dela na segunda, cor, terceira viagem. A cor mudou, o olhar mudou, o sorriso mudou. Está se relacionando de novo, enfim. Sim, tem bastante história. Bastante história. Né? Outro dia uma falou assim pra gente, nossa, eu não sabia abraçar. Né? Incrível, né, gente? E aí ela falou, nossa, vocês abraçam tanto, agora eu gosto de abraçar. Né? E é isso, muita gente chega com muito medo das viagens, dos desafios, e aí você vai vendo que uma vai cuidando da outra, então vai dando um lugar, vai acarinhando, vai acolhendo, aquilo vai ajudando na autoestima, a pessoa vai se sentindo querida. E aí transforma, porque o amor transforma, né? O cuidado transforma. Então isso acontece direto, assim. Dá para ter livro já, né? Já. E são encontros semanais que vocês fazem? Como que vocês fazem esses encontros? Se vocês quiserem... Tem um pouco de tudo. A gente tem o Encontros e Conexões, que acontecem uma vez por mês. Mas a gente tem hoje em dia, que é o nosso principal, que é o Clube M50. Então, o Clube M50 você se associa e você tem 4 programações no mês. Uhum. Então, você tem o Clube do Livro, você tem o Entre Telas, você tem o Conexões Online e você tem um Happy Hour presencial. Que legal. Então, assim, São Paulo é uma cidade maluca, né? A gente sabe que se locomover não é fácil aqui. E isso amplia para quem não mora na cidade também. Então, para o Happy Hour, pode tentar se programar para vir, mas se não, você vai conhecer gente através do online mesmo. E vem numa viagem depois, né? Uhum. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. O Clube M50 é nosso xodózinho hoje em dia, que a gente tem feito. Mas, independente disso, a gente tem uma programação extensa. Segunda-feira, a gente vai para o SEASA à noite, que a gente estava te contando. Eu vou. Me ajuda, eu vou. Patô. Tem o SEASA, então Tem esse o mês de SEASA. junho tem o SEASA, a gente tem o primeiro curso de chat GPT para quem não fez, aí a gente na sequência está dando 2 aulas de Claude, a gente vai ter a descida da Serra do Mar, a gente vai ter um workshop de filosofia. A gente vai ter o passeio no centro da cidade. Passeio no centro, e é sempre... Que a gente vai ter aula de história. É uma programação. Programações diversas para todos os gostos. E tem gente de fora, né? A gente, isso é muito legal, né? Tem em Curitiba, tem em Salvador, vem para Portugal. Porque é isso, né? As pessoas querem gente. Sim. Né? Sim, querem se conectar, com E certeza. as viagens, né? As viagens estão realmente um sucesso. Sim, A de bomba. julho está lotada, de agosto já Pra onde vocês vão em julho? Julho é Croácia, Gente, que máximo. bicicleta e barco. Que máximo, gente. Pessoas, a grande entre 50 e 70. Gente, que máximo. Que estão indo. A gente tem depois a Chapada dos Veadeiros, que também está lotada. Sim. Também de 50 a 70. E o legal é que às vezes... é raro, tá? Mas às vezes a gente escuta assim, mas só vai velha? É isso que eu ia perguntar. É a partir dos 50 que pode ir ou pode? Se chegar alguém de 45, ela pode? Pode. A partir dos 40, mas a média é 50 a mais. Você tem noção que aquela mulher lá de 70 te põe no chinelo, entendeu? Uma delas, até a gente foi para os Lençóis, nem lembro a idade dela, mas 70 alguma coisa. Aí ela olha pra gente e fala assim, eu vou rolar. Isso aí Vai rolar rolando. o quê? Vou rolar a duna.
Ela simplesmente deitou e ela rolou a duna e ficou todo mundo olhando. E ela saiu assim feliz, né? Que ela saiu e caiu de tonto, entendeu? Ela saiu, feliz. rolou, entrou na água, Entrou na levantou, linda e maravilhosa. Vai Então pra tem um Croácia. estigma mesmo, às vezes, entre as mulheres, né? Ah lá, vai ver que não é nada disso, isso é bom. E se abriu pra ser feliz também. Vai ver que era um desejo dela a vida inteira de rolar no areal. Exatamente. Agora eu não tô nem Tem o aí. Tieta, né? Um Exatamente. negócio. Virar desse. milanesa feliz, né? Com certeza. E meninas, o que significa o melhor aos 50 para vocês hoje? Bom, melhor aos 50 é meu estilo de vida. Assim, para mim é um presente. A gente sempre fala isso porque a gente vive exatamente dessa maneira. A gente só faz coisa que a gente gosta. A gente aproveita cada momento que a gente está com o melhor aos 50. A gente aumentou as nossas conexões. A gente está aprendendo porque a gente tem cursos. A gente está em movimento. A gente ampliou. É um presente na minha vida. Então, melhor aos 50 não dá para separar muito de mim. É meu estilo de vida hoje em dia total. Bora fazer alguma coisa? Vamos. É assim. Eu acho que é o aprendizado que vem com todas as histórias, é me sentir pertencente, é que eu aprendi também a chegar mais nas pessoas, porque eu sou comunicativa, mas eu acho que assim, o preconceito ele não existe. Porque as pessoas elas chegam e você tem a curiosidade de saber, você sempre pode aprender alguma coisa com alguém, você sempre pode ter algo que você vai ganhar, que você vai receber. Então, você aceita as coisas. Então, acho que eu também fui ficando mais leve, sabe? Mais easygoing com a vida, com as coisas. É uma oportunidade o tempo inteiro de estar se reinventando, de estar aprendendo, de estar crescendo, de estar, nossa, escutando histórias. Não, o que a gente... eu agradeço, assim, juro. Eu falo, nossa, nem eu acredito, sabe? Às vezes, assim, que é muito legal. O que a gente fez de amigas novas, a gente... Sim. Imagino. Um monte. Imagino. Maravilhoso. Imagino. Sabe, que ficaram na vida mesmo, que a gente combina, que a gente sai, que se vê, se fala, enfim. E eu acho que tem uma coisa, quanto menos você faz na vida, mais preguiça você tem. Quanto mais certeza. você faz, mais vontade, energia você vai tendo. Então, as pessoas falam, nossa, que preguiça. Mas a coisa vai fluindo quando você começa a se movimentar. Movimento gera movimento. E eu acho Com que certeza. é isso. Você tem o teu limite. Isso que eu falo. Óbvio que às vezes a gente quer, não quer nada da vida. E assim, eu acho que não tem que nada. Sabe assim, você faz aquilo que você tem vontade, aquilo que está no teu limite, aquilo que te faz bem. Então, assim, não é que a gente... Né? O que você riu? Eu lembrei das viagens, que às vezes as mulheres estão nas viagens e perguntam, mas pode fazer não sei o quê? Lógico que pode. Pode fazer o que você quiser. Né? Você só me avisa, sei lá, não vai Só sair, não vai toque. sumir, entendeu? Mas não quero ir hoje no passeio. Não vai, entendeu? Posso ir comprar não sei o quê? Vai feliz, entendeu? Só não desaparece, Isso, entendeu? exatamente. Só não some, né? Exatamente. Porque a gente está sempre ocupada dando notícias para alguém, né? A gente está sempre dando um pouco de satisfação da nossa vida. E quando a gente vai nas coisas, é isso melhor os 50, né? Ser feliz. Sim. É isso. Acho que vocês reinventaram um jeito, uma profissão, um jeito de viver e tá trazendo muita gente, tá fazendo bem para muita gente, para muita mulher, para muitas mulheres. Para muita gente. Né? Sim. E pra gente também. Não tenho nem dúvida, dá para ver no rosto de vocês. Verdade. E é muito bom quando a gente se reencontra com a gente e se reinventa, né? Inventamos uma profissão e a gente é feliz com isso, né? Muito super. bom. Muito bom. Meninas, agradeço muito a presença de vocês aqui. Que episódio inspirador. Espero que você que assistiu esse episódio, homem, mulher, saiba que sempre é tempo de se reinventar, de recomeçar, de ser feliz. Até o próximo episódio. Tchau!